decorrer muito nesse texto, só para sustentar a mensagem desta noite. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Esse versículo vai se tornar somente uma base para que nós venhamos a decorrer a mensagem nessa noite. Romanos, capítulo de número 6, e versículo 23. Pastor, quem é o escritor das cartas aos Romanos? Quem escreveu as cartas aos Romanos foi Paulo. Paulo ex-Saulo. Paulo de Tarso. Foi para quem essa carta, pastor? Ela foi destinada aos que estão em Roma e todo mundo. Qual que é o propósito do livro de aos Romanos? Apresentar Paulo aos Romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo antes da sua chegada a Roma. Pastor, qual que é as características particulares das cartas, da carta, melhor, aos Romanos? A carta de Paulo aos Romanos foi apresentada como um tratado organizado e bem fundamentado de sua fé. Não tem o formato típico de uma epístola, exceto pela forma como o apóstolo Paulo se despediu, saudando vários irmãos romanos. Então vamos usar nenhum versículo base da mensagem dessa noite. Romanos 6, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Deus, abençoe essa ministração. Espírito Santo, eu te peço, ministra sobre a minha vida, sobre a vida desse povo. Me dê a permissão, opera comigo, toca no coração dessas pessoas através dessa palavra. Toda distração do diabo agora sai. Deus, trabalha na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Glorifique o nome do Senhor e pode se assentar aplaudindo. Talvez aqui alguém vai pensar: pastor, o senhor é chato, nunca falou isso na vida, vai falar. Eu só quero uma coisa, além dos seus glória a Deus, que são para Jesus, a tua adoração para Jesus. Pode manifestar glória a Deus e aleluia à vontade. Eu só quero uma coisa em exceção que eu não quero hoje. Eu gostaria que ninguém ficasse conversando com o outro. Eu gostaria que ninguém ficasse com conversa paralela. Pastor, mas é sobre a mensagem. Se você não prestar atenção, você não vai entender. Quem presta atenção, guarda. Então eu gostaria que todo mundo, quando estiver passando alguém na rua também, deixa a vida do fulano lá. Presta atenção aqui. Amém? Que a palavra de Deus é o melhor para a tua vida. A primeira coisa, o primeiro fato é que você, quando você começa a conversar e começa a olhar para fora, você desrespeita o indivíduo, seja o pastor ou não, que está aqui em cima falando, ou cantando. E segundo, que é o primeiro, você também desrespeita a palavra de Deus, que é a prioridade na casa de Deus. Amém? Então vamos lá decorrer o tema. 7 mentiras que o diabo fala sobre o pecado. Pergunta para mim, pastor? Pastor? Qual é a primeira? Vou te falar agora. Uma das mentiras do diabo é que o pecado traz satisfação. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, o diabo diz que o pecado traz satisfação. Uma das coisas que mais me chama a atenção na Bíblia
escritores fizeram menção de algum milagre ou de alguma criação de Deus, das maravilhas de Deus, daquilo que Deus constituiu, daquilo que Deus organizou. Mas uma coisa a Bíblia faz questão de deixar bem clean, bem claro, é que a atribuição da criação do pecado vem do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Que o diabo é o pai da mentira. Então a mentira é filha do diabo. Todas as outras coisas que você encontra na Bíblia foi criação de Deus. O ser humano, a terra, as aves, até Lúcifer, que é Satanás, antes de se revelar, foi criado por Deus. Talvez você pergunta, pastor, o diabo foi criado por Deus? O diabo, o demônio, o anjo decaído em si que está na terra hoje, não. Mas o princípio foi por causa de uma revolta, querendo ser mais do que Deus no céu, ele foi expulso, mas ele foi criação de Deus. E a Bíblia atribui a única criação ao diabo, que se é a mentira. Então ele tenta colocar no coração da pessoa algumas mentiras, como por exemplo que o pecado traz satisfação, que o pecado traz edificação, que o pecado pode satisfazer alguma carência que existe na vida do ser humano. Pastor, exemplifica para mim uma maneira que o pecado e que o diabo usa para fingir que traz satisfação da minha vida. Eu não sei, acredito que aqui no meio tem alguma pessoa que faça uso de cigarro. Eu vou falar isso por mim, que fumei muito, e não tenho orgulho disso, mas eu fumava muito. Pois eu uma carteira de cigarro aí para 2 horas, fumava muito. E às vezes eu me sentava assistindo um filme, eu estava em algum lugar, eu acendia um cigarro, e eu começava a pensar para aquilo supostamente me trazer uma satisfação. Então eu estou exemplificando a minha vida antes de ser crente. Quando eu fumava aquele cigarro, eu pensava que eu tinha uma satisfação para a minha vida. Ah, está nervoso, está bravo, brigou com a mulher, está tudo indo ruim. Cadê a caixa de cigarro? Cadê? Ah, fumou o cigarro. Não se satisfação. Mentira do diabo. Pastor, sobre o cigarro mesmo. Por que isso é mentira? Porque com o decorrer do tempo, o cigarro vai trazer marcas nocivas no seu corpo. Envelhecimento muito mais rápido. Problemas pulmonares. Impotência sexual. Se não tomar cuidado, câncer bucal. E várias outras coisas. Pastor, o senhor está citando o cigarro por quê? Porque isso era algo que fazia parte da minha vida e eu pensava que trazia a satisfação. Mas eu poderia estar falando várias outras coisas, como por exemplo, a prostituição. Eu vou me entregar a outra mulher, ou no caso, se é uma moça, a outro rapaz, para uma satisfação carnal da minha vida. Eu vou cometer o pecado para satisfazer os desejos da minha carne. Mas uma mentira do diabo. O pecado não pode satisfazer
a tua alma. Eu tenho que me aventurar numa vida de bares, numa vida de prostituição. Eu tenho que ir para bares, eu tenho que ir para festa, eu tenho que fazer montes de coisas, porque eu tenho que satisfazer um desejo carnal. Eu tenho que ir para esses lugares para esquecer a situação que a minha vida está. Mais uma mentira do diabo. Eu quero dizer para você, nada do pecado pode trazer a satisfação para a tua vida. Nada. Sabe por quê? Porque a satisfação pelo pecado é algo momentâneo. Você já viu? Experimenta não. Sangue de Jesus. Põe para pensar uma coisa na tua vida. Vamos aqui para os casados que já foram casados, que são casados, ou que já têm aí mais de 18, que já teve uma vida, vamos dizer assim, meia torta. Vamos para os homens, vamos falar para a classe dos machos. Você era jovem e de repente você sentia um desejo imenso de sair para as ruas para tentar arrumar uma mulher para satisfazer os seus desejos carnais. Quando você chegava lá, quando você conseguia o seu objetivo, passava-se depois daquela fase pecaminosa, passava-se um tempo e você voltava a ter a mesma vontade. Ou assim acontece com a mulher também. E consecutivamente, por quê? Porque o pecado não satisfaz. Pastor, eu sou crente. E na decorrer da caminhada de crente, eu já pequei várias vezes. Eu já caí. E o que aconteceu? Momentaneamente, eu senti um prazer em pecar, uma satisfação em pecar. Mas depois que passou aquele momento, eu me arrependi. Porque o pecado não traz satisfação. Porque o pecado não é alimento. A Bíblia nós acabamos de ler um texto aqui em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então, a cada momento que nós praticamos o pecado, nós distanciamos de Deus. E nós pagamos um preço por isso. Segundo ponto, pastor, qual é a segunda mentira que o diabo fala sobre o pecado? O pecado é facilmente derrotado. Mentira. Curva a tua cabeça agora rapidinho. Curva. Agora começa a pensar qual é um dos pecados que você comete, sabe como é que funciona. Pensa aí num pecado que você cometeu ou comete. Aquele pecado que você tenta mudar e não consegue. Pensa aí. Pensou? Agora pode voltar para mim olhar. Você viu o quanto é difícil. Você peca, rebeca, peca de novo, e peca. E daí fala, eu vou parar de pecar. Eu vou parar de fazer essas práticas. Eu vou parar de andar com a minha vida desse jeito. Mas passa-se algum tempo e você vai lá e peca de novo. Porque o pecado não é algo facilmente de ser desligado. É uma das mentiras do diabo, que o pecado é facilmente derrotado. O pecado não é facilmente derrotado. O ser humano, quando ele se torna dependente do pecado, Satanás também vem trazendo consigo a culpa e apontando os erros, apontando o pecado, apontando a carnalidade. Enquanto estamos praticando o pecado, o diabo traz uma satisfação momentânea. Depois que acabamos de praticar o pecado, o diabo traz a culpa para nos condenar.
diabo vem nos acusando, colocando na minha mente assim, na tua mente dessa forma. Você fez de novo. Você cometeu um erro de novo. Daí passa pela tua cabeça, você não vale nada. Eu vou desistir. Desista da casa de Deus. Porque você não consegue se consertar. Você não consegue mudar de vida. Mais uma mentira de Satanás. Porque Deus tem poder para mudar a tua situação. Se até aqui você tem sido condenado pelo pecado, o sangue de Jesus quer restaurar a tua vida e mudar a tua história. Crente, quando ele está com o pecado escondido, ele não consegue orar por ele. Que a cada 3 palavras que ele ora, uma é o pensamento do pecado. Ele sabe que ele está errado. Muitas vezes não consegue nem olhar no olho da outra pessoa, porque sabe que está errado. Pastor, como eu venço o pecado? Jejum, oração, abstinência. Eu preguei aqui sábado passado sobre a tentação de Jesus. E quem estava aqui sabe, eu falei sobre isso. O diabo vai te tentar no momento que você está só. Jesus estava só. Não tinha ninguém para ver. Não tinha ninguém para olhar. Quando você está só, o senso de culpa é menor. Porque você sabe que o seu pai não vai apontar o dedo para você. Você sabe que o pastor não vai apontar o dedo para você. Você sabe que a tua família não vai apontar o dedo para você. Então o diabo se atormenta quando estamos só. Porque quando nós estamos só, nós não devemos contas a outra pessoa. Jesus sabia disso. O diabo foi tentar ele quando ele estava só, no deserto. Pedro, Tiago, João, Paulo, nenhuma outra pessoa da Bíblia estava com ele lá no deserto. Só Satanás e Deus que estavam orando pela vida dele. No momento de fragilidade. Como Jesus venceu o pecado? Renunciou ao pecado? Acreditando no chamado. Acreditando no Deus da vida dele, que era ele mesmo. Sabendo que ele não podia desviar o olho para lugar nenhum. Sabendo que o foco dele era a salvação da humanidade. Foi dessa forma, jejuando. Jesus estava jejuando, orando, vigiando, constante na presença do Pai. Mesmo sendo Deus, Jesus retirava tempo para orar, tempo para ter intimidade com Deus, tempo para falar com Deus. Agora você começa a pensar, faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não jejuma? Faz quanto tempo que você não tem o hábito de levantar pela madrugada? Quanto tempo você não tem uma intimidade com Deus? Então o pecado não é facilmente derrotado. Ele só é derrotado com jejum, oração e vigilância. Persistência. Renúncia. Terceira armadilha e mentira do diabo: que você vai vencer o pecado com suas próprias mãos. Você não tem autonomia e poder suficiente para vencer o pecado. Você não vai conseguir se libertar, você não vai conseguir se auto-perdoar, você não vai conseguir mudar a situação. Sabe por quê? Porque sozinho você não consegue. Pastor, então está tudo perdido. Não está perdido. Sozinho você não consegue. Com Jesus, o pecado está derrotado sobre a vida da igreja. Quando o crente está com Jesus, o pecado sai correndo. Então essa é a quarta. A quarta, vamos lá para a quarta. Eu poderei escolher as consequências. Pastor, eu vou pecar, eu vou cometer um pecadinho ali, mas não vai dar nada não.
vou pecar, não vai acontecer nada. Você não pode escolher as consequências. Essa é mais uma mentira do diabo. Que você pode escolher o que vai acontecer na tua vida. Sabe por quê? Você já viu acreditar que mentira tem perna curta? Notícia ruim corre rápido. Irmão, se você for batizado com o Espírito Santo aqui dentro da igreja, se brincar, você vai ter que sair anunciando em carro de som. Se você queira, entre aspas, que alguém saiba. Mas se você cometer um pecado, eu garanto que o diabo ainda faz questão de tirar uma foto e sair espalhando no jornal e coloca, até no jornal nacional ele coloca. Você não pode gerenciar as consequências. Pastor, não vai dar nada. Quem disse que não vai dar nada? Você acha que o diabo vai permitir você pecar? Vai permitir você ter uma vida torta sem que as pessoas não saibam? Irmão, notícia ruim corre tão rápido que ninguém, para falar bem, faz tanto empenho quanto alguns cavalos do diabo para passar uma notícia. Você já reparou? Não é verdade, Evangelho? Está na bênção, está na vitória. Ninguém sai falando, olha lá, que vitória bonita que Deus tem dado na vida evangélica. Por exemplo, tá, Evangelho? Olha que vitória. Agora, se você cometeu um erro, olha lá, a frente do pastor, lá da igreja Avivamento Bíblico, do pastor Júnior e da pastora Valdirene, olha como é que está. Porque notícia ruim corre rápido. E o teu pecado, você não consegue gerenciar as consequências. Você não pode prever. É uma incógnita na sua vida o pecado. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que o diabo vai fazer com esse pecadinho que você pensa que é um pecadinho. Pode virar uma bola de neve. Isso que você faz escondido, que talvez você pense que ninguém está sabendo. Além de ter um olho satânico lá prestando atenção em você. Pastor, eu estou sozinho na minha casa, ninguém está vendo. Pastor, eu estou em outra cidade, ninguém está vendo. Jesus está vendo, e o diabo também. Eu tenho certeza que o diabo faz mais questão de espalhar a notícia do que Jesus. Então você não consegue controlar o pecado. Quinta mentira do diabo sobre o pecado. Estou vendo que você está muito triste. Quem quer que eu fale? A quinta. Quem quer? Levanta a mão. Só quem quer, levanta a mão para eu falar a quinta. Agora fala. Fala, pastor! Fala, pastor! Fala, pastor! Fala, pastor! Vou falar, só porque você pediu. A quinta mentira sobre o pecado. Meus amigos não vão se afastar de mim. Irmão, quando nós estamos na bênção, quando tudo vai bem, quando você está com aquele carrão lá, churrascão na tua casa, geladeira cheia, convidando todo mundo. Quando tudo está bem na tua vida, pagando as coisas dos outros, todo mundo está do seu lado. Tem dinheiro, está do lado. Pode promover algum fim lucrativo, está do lado. Ninguém vai se afastar, tem dinheiro. Agora, quando fica sem dinheiro, sem carro, sem ministério, abandonado, pergunta quem fica do lado. Pedro, Tiago e João, entre aspas, dizendo. Quase ninguém. Para participar das nossas glórias, existe uma multidão. Para nos ajudar diante da prova. 1, 2, no máximo 3. Porque ninguém quer estar perto de alguém que está com uma vida espiritualmente corrompida. Então, isso é uma mentira do diabo. Falando que todos vão ficar do teu lado. Falando que todos vão olhar por você. Falando que aqueles amigos lá, ó, pode lá, peca, comete o erro. Dá uma passadinha na mão escondida.
Você viu a carteirinha lá? Você viu? Viu? Passa não. É só um cinquentão. Vai fazer falta. Vamos ficar do teu lado. Mentira do diabo. Vamos exemplificar outra coisa. Tem um ato de misticismo que depois vai dar quaresma. O povo sai, não todo mundo. Porque quem tem princípio, quem tem caráter espiritual, irmão, não tem esses misticismo não. Ele leva uma vida santa em qualquer época. Não tem esse negócio de ficar passando a mão, não. Não, o quaresma, passar a mão. E o povo, quando acaba de viver aquelas, eu acho que é 40 dias, 40 dias de penitência, sai passando a mão. Daí na cabeça, já fala, pode ir, vai ter gente com você para te ajudar. Talvez para ir até tem, agora para tirar da cadeia, vai ver se alguém vai lá confessar junto. Vai ver se alguém vai falar, eu estava junto com ele. É meu amigo, irmão, camarada, que nem diz o Roberto Carlos. Vai ver? Não, não vai. Então é mentira dizer que todos estarão do teu lado enquanto você estiver com a vida do pecado. Você sabia, irmão? Que até dentro da igreja. Aqui nossa igreja é uma igreja semente na mão de Deus, está crescendo. Mas em igrejas grandes, igreja muito grande, quando uma pessoa comete algum ato pecaminoso, até a igreja muda com a pessoa. Você sabia que Deus também trabalha nisso? Que Deus permite o esquecimento de algumas pessoas? É Deus trabalhando para que nesse processo as pessoas possam dar valor, pastor, igreja, membros, grupo de louvor, grupo de para que as pessoas venham dar valor. Às vezes Deus permite o esquecimento. Então esqueça isso, que todos vão ficar do teu lado enquanto você mantiver uma vida de pecado. Não. Sexta mentira do diabo sobre o pecado. Essa é bonita. Agora você vai ter que repetir comigo. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Levanta a mão. Fala, pastor. Fala qual que é a sexta. Vou falar então. Conseguirei esconder para sempre. É uma das mentiras que o diabo coloca na mente das pessoas. Que pecando, ela vai conseguir esconder a mim. Quem é dona de casa sabe. Quando a filha começa a se desenvolver, a mãe começa a ensinar. E se a filha vai limpar a casa, e quem tem tapete, e a filha joga o lixo debaixo do tapete, ou atrás da cama da porta, a mãe uma hora ou outra, debaixo da cama, a mãe vai descobrir. Vai. Se antigamente, há 20, 30 anos atrás, a chibata desce, né? Antigamente era outra feia, bruto. Então, uma hora ou outra é descoberto aquele lixo debaixo daquele tapete atrás daquela porta. Na vida do crente também é assim. Existiu um menino que o pai dele falou para ele e para o irmão dele. Falou, olha, pega essa saca de feijão e vai lá plantar. Ele tá bom, vamos lá, vai plantar. O menino foi, ele e o irmão dele começou a plantar. Ficava os buraquinhos, começou a plantar os feijão. De repente, passa os amiguinhos dele. Ei, vamos jogar bola, pô. Vamos lá, não tem problema não, deixa que você planta outra hora, tá. Falou, não posso ir não, porque eu tenho que ficar aqui plantando, porque o meu pai me mandou plantar feijão. Passou uns momentos e ele começou, aquela turma que ia jogar bola foi, e ele ficou lá cavando. Daí passou na cabeça dele assim, quer saber? Vamos lá jogar bola? Ninguém vai saber. Ninguém
pegou o saco de feijão, cavou o buraco, jogou lá dentro. Chegou em casa, pai do menino perguntou: vocês plantaram feijão? Plantei. Tudo plantado. Passou um tempo. Lá vem a chuva. Passa um dia. E nasce uma toceira de feijão em um lugar só. Resultado: coisa errada se descobre fácil. Coisas erradas se descobrem fácil. Então você, a igreja, o povo do mundo, totalidade global, não vão conseguir esconder os pecados. Porque uma hora ou outra vem à tona. E a consequência é o quê? É bem evidente. Foi bem clara aquela toceira de feijão. O pai conseguiu ver com facilidade. As pessoas vão conseguir ver o teu erro com facilidade. Qual que é o problema? Para te ajudar, ninguém te dá a mão para te criticar, todo mundo critica. Sétimo, porque o horário já está indo. A sétima mentira que o diabo tem sobre o pecado. As pessoas se esquecem facilmente. Mentira. As pessoas não esquecem facilmente dos seus erros. Não esquecem. Exemplo. Vamos colocar a minha vida. A minha vida como exemplo. Isso não aconteceu comigo. Eu vou falar em tese, como se tivesse acontecido, mas não aconteceu. Eu sou uma bênção, eu prego, eu louvo, falo em mistério, profetizo, revelo, canto, visito irmão, visito irmã, carrego irmão para cima e para baixo. Um dia eu pego. Um dia eu pego. É feio. Todo mundo fica sabendo. A população que está falando fica sabendo. Eu pago pelo aquele erro. A consequência vem, que é todo mundo saber. Passou o tempo, eu me restaurei. Deus voltou a trabalhar na minha vida. Eu fui cheio do Espírito Santo. Mas as pessoas não esquecerão. Não esquecerão. Quando eu estiver pregando depois da restauração, as pessoas vão chegar e vão falar assim, as pessoas novatas: nossa, como esse pastor prega, como esse pastor fala, como ele tem unção de Deus. Daí vem outro e cutuca do lado. É verdade, ele é uma bênção, mas há 30 anos atrás ele cometeu isso, aquilo. As pessoas não vão esquecer. O pecado, irmão, é uma coisa tão contaminante e que as pessoas não esquecem, que daqui 100 anos, quando não existir nem os meus ossos mais, nem a minha carne, nem nada, um filho meu estiver em cima do altar pregando: irmão, Deus vai trabalhar, que fogo, que glória. As pessoas vão olhar para nossa, olha que bênção, esse menino é bênção pura. Nossa, que maravilha. Quem que é o pai desse menino? Ele é uma bênção pura de Deus. Fala: olha, é o filho do pastor Júnior que está aí pregando. Nossa, devia ser uma bênção. O pastor Júnior era uma bênção. Mas há 150 anos atrás, ele cometeu um pecado assim. Até a tua família, mesmo depois de morto, o teu pecado é lembrado. Porque para te apontar como vitorioso, ninguém te aponta. Mas para apontar o teu pecado, irmão, até os teus filhos, quando for lembrar dos teus filhos, olha até teus filhos, é uma bênção aquele menino, mas o pai dele, misericórdia, quando estava dentro da igreja, era só sangue do cordeiro, um caminhão de anjo pulando em cima para ver se dá gente. As pessoas não esquecem os seus erros. Pastor, mas como o senhor apontou as mentiras do diabo? E para concluir, o senhor vai deixar somente essa palavra? Não. Eu quero concluir uma coisa para você. Irmão, se até aqui você tem vivido uma vida de pecado, eu quero profetizar para a tua vida nessa noite, sabe o quê? Que aquele que confessa o pecado e Deus alcança a misericórdia divina. Mas outra coisa, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Deus vai te limpar.
viver nessa vida. Esse pecado, o erro, não vai poder entrar dentro da tua vida. Deus vai operar você. Você sozinho não consegue. Deus consegue por você. Você só vai ter vitória enquanto Deus estiver trabalhando na tua vida. Você só vai ter vitória enquanto Deus estiver operando. Satanás está apontando o teu pecado. Você fala assim: Satanás, o sangue de Jesus me glorifica. Satanás, o sangue de Jesus me alma. Satanás, o Deus da minha vida te derrotou. O dia que o diabo resolver fazer tela quente do teu pecado, querer fazer igual o filme da Lagoa Azul, igual o filme do Titanic na Record. O dia que o diabo quiser passar o teu pecado diante de você umas 50 vezes, que nem acontece com os filmes, você vai olhar para ele: o meu passado foi de derrota, mas o meu futuro é de vitória. O meu futuro é de vitória. Sabe por quê, irmão? Que o diabo trabalha com o teu passado, Deus trabalha com o teu futuro. O diabo traz à tona o teu passado, Deus escreve uma nova história para a tua vida. Deus escreve uma nova história. Deus escreve uma nova história para você, irmão. Ramão para gastar, levantar. Ei, para mandar assim, Deus está escrevendo e quer escrever uma história para você. Renuncia, sacrifica, sente dor, ora, jejuma, mas igreja, amanhã é dia de Santa Ceia, se limpa do pecado, se limpa do erro, clama, desce. Não tenha vergonha de descer, não tenha vergonha de lutar, que quanto mais você desce, mais Deus levanta, quanto mais você clama, mais Deus levanta, quanto mais você pede, mais Deus te perdoa. Ramandarabacharabanda subianda, rimijou saci classaramandegraço. Espírito Santo, eu consagro a Ti agora essas águas. Eu quero que você se levante de pé nessa noite, querido. Eu quero que você se levante de pé agora, em nome de Jesus. Oh Deus de Israel, vai abençoando o Senhor, vai